Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma live ligado à filosofia humana, às ciências ocultas, tema livre. Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas, e estamos aqui para esclarecer dúvidas que muitas das vezes a religião não te explica, certas vertentes espirituais também não. A gente está aqui para esclarecer para vocês mediante os nossos conhecimentos. Se você tem a mente aberta ao conhecimento, esta live é para você. E sem delongas, vamos falar aqui para vocês que esta live que é transmitida via Instagram, ela também fica no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Mari Menini, boa noite, amiga. Obrigado pela sua presença aqui juntamente conosco. A Felícia, bom tempo, ela é de Guarulhos, São Paulo. Ela está perguntando aqui o seguinte: quando rogamos por algo, existe uma fila de espera? Ou para se alcançar algo é preciso uma fé forte? Uma pergunta interessante, até inusitada, né? Se existe uma fila de espera dentro de um plano astral, não existe esse tipo de coisa. Eu não acredito que existe uma fila. Tem gente que fala que tem que rezar de madrugada, que a fila é menor, tudo, mas se bem que é horas propícias para você fazer seus pedidos de madrugada, até as inspirações também é legais você fazer em horas abertas de madrugada. Então eu não creio dessa forma, negócio de fila. Mas agora eu vejo pro lado da fé, que se precisa ter uma fé forte, sim. Eu vejo por este ângulo que para você alcançar algo, você precisa ter uma fé inabalável. Como Deus, você pede as coisas diretamente para Deus, dentro de um plano espiritual. Muitas vezes não será Deus que vai te atender, Ele enviará um mensageiro, um anjo, um santo. É assim que funciona. É igual a gente com os caveiras. O Exu Caveira não vai vir às vezes prontamente, diretamente a você. Ele vai enviar um outro caveira, que eles são muitos, a legião, a vertente dos caveiras. E o papel da dúvida, ela também muitas vezes gera obstáculo. Um obstáculo que pode atrapalhar você não acreditar que a possibilidade de algo dar certo pode também ser uma negatividade para ser empecilho. Não há esforço. Se não há esforço, não terá resultados. Então você precisa acreditar de uma maneira inabalável. Inabalável, como eu falo. Agora a coisa mais difícil, ter fé sem ansiedade. Porque muitas das vezes o que atrapalha a sua vida é a ansiedade. Você fica anseia algo extremamente, com muita intensidade dentro de você, e isso acaba muitas das vezes atrapalhando. Os seus desejos se tornam reais, mas que isso não seja de uma forma obsessiva na tua vida. Não fica obsessiva de uma forma assim que você fica com ansiedade. Isso atrapalha. Então, você tem que ter uma fé inabalável, Felícia, para você alcançar muitas das vezes. Então esse negócio de fila, muitas vezes a pessoa fala por brincadeira, mas não existe esse tipo de fila. Pode coisas acontecer a médio e longo prazo. Peter também entrou. Boa noite e obrigado pela sua presença sempre conosco, amigo. Vamos para mais outra pergunta. Perdão. Gerson Rufino, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os gaúchos, né? Ele pergunta o seguinte: qual a natureza da realidade espiritual? Qual a natureza da realidade espiritual? Bem, o ocultismo, ele propõe a existência de realidades espirituais, tá?
além deste plano físico. A natureza dessas realidades pode ser sentidas de formas impessoais, ou seja, com frequências eletromagnéticas, de entidades de forma direta, que aí é a forma direta e pessoal, e tem a impessoal, que é pela energia, é onde entra as frequências eletromagnéticas. Então existem essas realidades desta forma, tá? De forma direta e indireta, em forma de energia ou de uma egrégora que entra em contato de forma espiritual para contactar, passar alguma mensagem para você. Vamos aqui mais perguntas. Osmerildo Cândido, ele é de Carmo do Cedro, Goiás. Carmo do Cedro fica próximo a Uruana, onde eu nasci. Carmo do Rio Verde também. Interior, cidades interioranas. Ele pergunta aqui algo aqui para nós. Dentro da filosofia, a burocracia é uma espécie de controle? Porque a verdade é demagoga e não realista como deveria ser. É bem complexo, aqui é como se fosse duas perguntas que você perguntou. Hoje podemos encarar sim a burocracia como algo de resistência do sistema para manipular a pessoa, para tornar a pessoa dependente de um sistema. Ou seja, usar demagogia como muitos políticos fazem. Faz aquela promessa, a pessoa acredita, vota no indivíduo, bota ele no poder, e aí depois ele simplesmente não faz. E assim vai virando uma bola de neve e outros vão tendendo pela mesma linhagem de fazer demagogia. Então a burocracia é algo que existe desde o princípio, desde a Era da Pedra. Existe a burocracia de seres que se tomam cargos de poder e querem extorquir, querem enganar mesmo os mais fracos de condição para ganhar proveito para si. E com promessas vãs, promessas falsas, isso a gente vê em políticas, em meios religiosos. Infelizmente, é uma lepra dentro da sociedade que a gente tem que tomar muito cuidado, e está em todas as esferas sociais. Tudo hoje passa por uma burocracia, e principalmente no nosso país, infelizmente, onde o capitalismo é um país capitalista dentro de um sistema democrático, que muitas das vezes é até complicado a gente falar aqui, mas é uma verdade que a gente tem que dizer. Se você tem condição, tudo dá certo. Agora, você quer ver o que é burocracia? Vai para um hospital, vai para a área da saúde, num SUS da vida. Quantas pessoas às vezes morrem por negligência médica, por falta de atendimento? Às vezes fica 2, 3 anos na espera de um órgão, de um rim. Aí você tem dinheiro, você fica um segundo da fila do rim, você é operado no mesmo dia. Não existe burocracia para quem tem dinheiro. Então a burocracia muitas das vezes atinge uma parte mais frágil da sociedade, que é os pobres, né? E não é que a verdade ela é a demagogia, ela é usada muitas das vezes de forma demagoga. Ela é uma mentira disfarçada de verdade para poder enganar as massas. Isso, infelizmente, acontece muito em meios religiosos e no meio político. E muitas das coisas, teve uma votação, que teve uma escolha. Não, foi tudo no sistema é premeditado. Isso aí é um fato. Eles já sabem. Coisas que vocês não imaginam, que acham que é surpresa, simplesmente eles não te contam. Eles travam, eles não te falam, mas sabem. Eles sabem se vai acontecer uma grande queda econômica antes dela acontecer,
uma guerra, tudo eles sabem. Só que eles não dizem. Entendeu? Então, é você tomar cuidado. Tomar cuidado que burocracia em todas as esferas sociais, em todos os segmentos existe. Você não pode desistir. Você tem que persistir. Se uma porta se fecha, tem outras que se abrem. Hoje tem muitos profissionais, infelizmente, nos órgãos públicos, que estão apenas ocupando vagas. Com seu documento nas mãos, ainda erram o teu nome. Incapazes, mentirosos. Muitas das vezes pessoas vão num órgão público, uma pessoa de condições financeiras fracas, buscar um recurso, é enganado. Mentira, um conta uma coisa. Depois da semana que vem você vem. Já começa a burocracia. Aí a semana que vem você vem, aí vai outro funcionário, te conta uma outra história e manda você vir daqui tanto dia. E isso vai te enrolando até que você desiste. E simplesmente tem um órgão ali que diz que resolve as coisas e não resolve porcaria nenhuma. Infelizmente você vê isso nos órgãos públicos. E não estão te dando nada de graça. Você é contribuinte, você paga imposto, você merece um ensino, uma educação de qualidade, uma saúde também honesta, alimentação na tua mesa, você merece, você é um contribuinte. Mas não funciona. Infelizmente, muitas coisas são passadas vista grossa, passam por cima do que deveria ser sancionado. Bem, Périx Oliveira, ele pergunta: Cristo é o Lucifer e Lucifer é o Cristo, mas não é o Cristo que o Império Romano criou. Eu li um livro de Bob Navarro que diz que Jesus é Lúcifer, por ambos serem um portador da luz. Mago Nelson, qual a sua visão sobre isso? O Périx é de Niterói, Rio de Janeiro. Cara, em termos aqui, eu vou explicar para você, porque existe um Jesus teológico e um Jesus universal, místico. Existe uma diferença de um Jesus histórico e um Jesus místico. E qual é essa diferença entre portadores da luz? Então existe um equívoco muito grande, tá, de esse Bob Navarro, vendedor de vários best-sellers, que fala essa baboseira que Jesus é Lúcifer. Ambos trabalham na mesma dimensão de ascensionados, são portadores de luz, mas não são a mesma coisa. São feituras do mesmo Criador, gêmeos cósmicos, mas não são a mesma coisa, como narra na escritura desse Bob Navarro aí. O que existe, Périx, é a diferença entre o Cristo histórico e o Cristo místico. Yeshua Yamashita foi um pregador que viveu, foi condenado e morreu há 2000 anos atrás. Isso que é pregado e relatado ali pelos judeus, hebreus, romanos, gregos, enfim, esse é o Jesus histórico, tá? Agora o Jesus místico, ele vem representando a luz. Muitas vezes confundido por Lúcifer por causa de luz, porque lux fiere, lux significa luz em latim, fiere, portador, então portador da luz, mas não significa que são a mesma coisa. Então a luz que tem o caminho que volta à essência da criação, isso é que representa o Jesus místico. Ele é uma consciência de eliminação do ego,
uma transcendência da dor, do medo, do sofrimento. Esse é o Jesus místico. Então existe essas duas camadas a serem analisadas dentro das ciências ocultas. Então não afirmar que Lúcifer e Jesus é a mesma coisa. Não. Tá, Péricles? E deixa de ficar lendo esse livro desse Bob Navarro aí, vai bugar tua cabeça e não vai resolver teu problema. Não estou desconstruindo a obra dele. Mas se ele está fazendo uma obra em cima de mentira, induzindo pessoas ao engano, eu não recomendo uma obra assim que vai fazer você ficar bugado da cabeça. Porque se uma ideia ela traz divergência, ela não esclarece, ela te entorpece, ela é nociva, tá bom? E não vai trazer evolução espiritual. Ricardo Fernandes entrou aqui. Boa noite, obrigado amigo pela sua presença. Quem estiver aqui na live quiser fazer perguntas, hoje é o tema livre e a gente estará respondendo as vossas perguntas. André Souto, de Salvador, Bahia, ele pergunta: qual a origem da magia? A origem da magia ela é muito remota, vem da Idade da Pedra. Desde o princípio do mundo existe as primeiras bruxas, os primeiros magos. É uma habilidade inata que pode ser inata de você fazer aquela busca por isso, ou de você aprender para depois utilizar. Existe uma vasta história, registros históricos que comprovam a existência nas eras pré-históricas, como mais ou menos. Nas pinturas rupestres, nos antigos pergaminhos, existem evidências que as pessoas daquela época utilizavam vários artifícios que podemos ver que eram utilizados como místicos. Simplesmente o homem da caverna, ele acreditava no poder do fogo, não só para cozinhar, assar os seus alimentos, como se proteger das feras, como uma forma espiritual. Naquela época remota não se usava muito enterrar cadáveres. Muitos cadáveres, sim, eles eram deitados em uma plataforma plana e coberto com pedras. Não era sepultado, cavava uma cova, enterrava. Era colocado em uma plataforma plana. Na época da paleolítica, colocavam pedras sobre o cadáver ali, ou simplesmente queimavam em grandes fogueiras o cadáver, acreditando eles que está liberando o espírito daquela pessoa, daquele ente querido, para as estrelas, usado pelos nativos africanos, nativos dos povos indígenas e também dos primeiros habitantes primitivos, os neandertais, né? Os homens das cavernas, certas místicas, né? Que eram utilizadas nas épocas mais remotas da Terra, comprovado isso historicamente por registros deixados por eles mesmos em pinturas rupestres, pergaminhos e outros indícios que mostravam-se sim essa prática, tá? Então a origem na realidade ela vem bem remota. Agora vamos ver aqui outra pergunta. Haroldo Santos, isso, Haroldo Santos, Goiânia. Como a magia pode mudar uma realidade física se ela é metafísica? Quem disse isso para você? Que não pode mudar essa realidade porque ela é física, porque ela é metafísica? Não. Se é uma energia, a energia pode estar, né, em todos os lugares, porque é uma energia, uma frequência. Ela pode ter uma intervenção, mas ela pode agir tanto no plano físico como metafísico. E a intenção
muitas das vezes, é bem clara. E como a gente pode colocar isso na prática? Podemos usar a física, tanto comum da ciência como a quântica. Existem princípios e leis que podem alterar, sim, um plano, tanto no aspecto físico como astral, viu, Haroldo? Então existe uma possibilidade, sim. Luzia André, Assis, São Paulo. Olá, boa noite, seja bem-vindo aqui na nossa live. Se você tiver perguntas sobre a espiritualidade que nunca te foi esclarecida, esse é um tema livre, esteja à vontade a fazer a tua pergunta. Um abraço a todos os paulistas que estão aí nos assistindo. A Maria Carolina, de Passos, Minas Gerais, ela pergunta: é possível obter sucesso na magia sem uma intenção clara? Isso aí é esquisito, né? É a mesma coisa de você fazer uma pergunta imbecil pro Lula, pro presidente, né? Perguntar por que o transporte público tem que ser pago, né? Se ele é público, tá? É igual se eu te perguntar também, você só come quando você está com fome ou você come porque você tem que sobreviver sem vontade de comer? Então, tudo, Maria Carolina, tem que ter um propósito. Nada é por acaso, nada se vem assim, sem uma luta. Você tem que ter uma busca, você tem que acreditar. Embora tem gente que não tem religião, não tem ligação à espiritualidade, nada. Mas ela tem fé. Ela acredita no trabalho dela, na capacidade dela, na veracidade do seu projeto, luta para chegar aos seus objetivos. Por que não? Então ela corre atrás de seus objetivos. Ela tem um foco. Então não tem como uma pessoa que não tem foco, as coisas não fluem. As coisas não fluem. Você tem que se mover. Tudo na vida, você tem que ter uma atitude. Então não tem como. Você simplesmente, fiz uma magia aqui para abertura de caminhos. Mas aí você pensa que a magia vai fazer um daimon, vai fazer um anjo bater na tua porta para você e falar: olha, você pediu um emprego, o emprego chegou à tua porta. Não, faz abertura de caminho, mas aí vai lá, entendeu? E corre atrás dos seus objetivos, não espera a benção cair do céu bater na tua porta. Você tem que ter uma atitude para as coisas acontecer. Tá, sim, muito obrigado. Você está seguindo lá o grupo, né? O grupo do Ralph. A gente também trabalha com música. Eu sou cantor e compositor e também design gráfico, que faço também. Eu cuido de páginas de artista sertanejo. Um dos mais famosos é o Ralph, que nós temos muitos seguidores. Aqui tem uma seguidora aqui, nos abrilhantando com a sua presença, agradecendo também por as postagens. Tudo que a gente faz é com carinho a todos os fãs. O artista, ele não é nada sem os fãs. Até aqueles que têm uma trajetória grande, se não teve alguém que comprou os discos, as fitas cassete naquele tempo, ou ia ao show. Hoje não tem isso, né? Hoje tem os streamings, tem o Spotify, tem as plataformas digitais. Se não tiver alguém que consuma o produto ali, as visualizações dos streams, Spotify, vai aos shows, o artista não é nada. Então a gente agradece do fundo da alma, eu em nome dos artistas, o público que consome o nosso trabalho, que de uma certa forma soma com a vida, porque a música, gente, ela faz parte da nossa vida, sim. Dependendo o que está numa letra, ela marca a tua vida.
ela marca, dependendo da melodia, a letra, se for triste, às vezes a pessoa sente assim, uma saudade muito intensa. Antigamente existia o cuidado, tá, com a letra, de trazer emoção, de expressar um amor que muitas das vezes hoje você não vê. Acabou. Até onde não deveria acabar, que é no seio familiar, no convívio familiar. Você não vê mais amor, hoje você vê cada um por si, egoísmo em cima de egoísmo. Muito obrigado, então, por você fazer parte lá. Você é uma super colaboradora, fica sempre dando seu like, dando seus compartimentos. Isso ajuda demais. Engajamento. Você também pode ajudar outras pessoas com uma live como essa. Muitas vezes a pessoa precisa de um esclarecimento. Compartilhe com seus amigos a nossa live. Isso aqui, se você quiserem repostar, fazer corte, fique à vontade. Desde que a nossa missão é esclarecer algo para a sua vida espiritual, para te evoluir dentro deste plano cósmico, desse plano astral, físico aqui que estamos, tá? Vamos ver aqui. Então, eu falei sobre os princípios, né? Que existem os princípios a ser seguidos. Então, tudo nessa vida exige que você tenha disciplina, que você tenha limites. Fora isso, é contraversão energética negativa. Já viu falar sobre isso? Contraversão energética negativa é algo que contraria todos os princípios. Tudo na vida tem que ter princípio, tem que ter ordem para poder funcionar. É igual uma planta que que ela tem que ser cuidada. Você tem que ter um zelo. Você que tem um jardim, além de limpar, tirar os excessos, regar a planta. A água é vida. Não é só esperar que a chuva caia e molhe, não. Você tem que regar também. Ter aquele cuidado. Assim a tua vida também espiritual exige cuidado. Tem gente que não se preocupa com vida espiritual. Vive como um bicho, né? Pior que um bicho. Que até os bichos adoram o Criador. O passarinho, quando está cantando ali, é um certo tipo de louvor que ele está expressando a sua criação. O boi, quando ele dá o seu mugido. Então os sapos, quando estão cantando na lagoa, estão adorando a criação como um todo. Assim, por que você não, que faz parte, você é a centelha divina, por que você não agradece pelo o que você tem, por o que você possui? Então não existe isso de você simplesmente fazer um teste. É outra coisa perigosa. Tem gente que usa magia como uma forma de brincadeira, de experimento, à toa. Então, você mexe com o astral, você não sabe o que está do outro lado da porta. Pode estar uma coisa boa, pode estar uma coisa ruim ali também. Então, você vai bater na porta, você não sabe o que está ali do outro lado. Você não sabe se é bom, se é mal. Então, pense bem aonde você está batendo a porta. Pensa bem o que você está fazendo. Entendeu? Porque senão, você traz complicações para a sua vida. Entendeu? A Maurita Turana entrou também. Boa noite, muito obrigado por sua presença. Se vocês não têm mais perguntas, eu vou dar uma encerrada aqui na live. Entendeu? E agradeço pela presença de todos. Estamos sempre aqui aparecendo. Eu estou muito compromissado ultimamente. Eu não tenho feito lives constantemente, mas sempre que tem a oportunidade, a gente está aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Pax et Lux. Amém e etam.